Olá, meus irmãos e amigos. Bom dia. Mais um domingo, mais um momento que nós estamos juntos e eu espero que cada um de vocês estejam bem, juntamente com seus familiares. Eu gosto muito de Isaías, o capítulo 43, que ali Deus faz uma promessa para o povo de Israel, o seu povo, e que vale para nós também. Deus estaria com Israel por onde Israel passasse. No momento que Israel precisasse, Deus estaria com ele. Bastava Israel temer ao Senhor e buscar ao Senhor. Se eles passassem pelas águas, se eles passassem pelo fogo, passassem pelos rios, em qualquer situação, Deus estaria com eles. Era o momento que eles estavam para ir para a Babilônia. E Deus então prometeu que Deus estaria com ele e que Deus restauraria Israel. Porque o amor de Deus é infinito. O amor dele apagaria todas as transgressões de Israel. Israel precisava apenas temer ao Senhor. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, mas nós podemos confiar nessa palavra do Senhor, que Ele está conosco. O que nós precisamos é continuar confiando nele, porque Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro bem presente. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo assim, de uma maneira virtual, cada um nos seus lares, mas nós podemos buscar a tua face, porque eu creio que o Senhor está na vida de cada um destes meus irmãos, que estamos juntos nesta hora reunidos. Que o Senhor esteja abençoando estas vidas, abençoando a mim, que estarei transmitindo a tua palavra, que o Senhor me use para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, Deus, e nos ajuda a passarmos por qualquer situação, esperançosos de que o Senhor, na certeza também de que o Senhor está conosco. Nós não estamos sós. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso socorro e o Senhor está conosco. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus, amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, sou professora da classe Boas Novas, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Mateus, estudando no capítulo 6 hoje. Domingo passado nós encerramos o capítulo 5, onde nós estudamos sobre as bem-aventuranças, que nós somos luz, somos o sal da terra, os discípulos eram e nós somos os seus sucessores, então nós também somos sal e luz na terra. Nós estudamos também sobre o ódio, sobre o amor, sobre o juramento, o amor em especial, né? Quando nós lemos ali que o nosso amor não deve ser apenas por aqueles que nos amam, mas por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Hoje, então, Jesus vai ensinar aos seus discípulos e a nós, nos versos de 1 a 18, sobre 3 formas de hipocrisia que os fariseus praticavam na sinagoga, que os discípulos não deveriam praticar, mas fazer tudo com sinceridade, com amor. Então, a primeira forma nós vamos encontrar nos versículos de 1 a 4, que vai falar sobre a esmola. Aí, no primeiro versículo, está escrito assim, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa, ou não tereis galardão junto ao Pai que estás nos céus. Aqui, Jesus então está ensinando e advertindo aos seus discípulos que eles não deveriam de dar esmola com a finalidade de serem vistos pelos homens, mas com o propósito de glorificar a Deus, o Pai que está nos céus. Jesus orienta que quando os discípulos dessem esmolas, que eles fizessem em secreto, ou seja, entre ele e Deus, porque o Pai o recompensaria. Os hipócritas, como nós lemos aqui, eles gostavam de aparecer, dar esmolas nas sinagogas, tocarem até trombeta para avisar a multidão de que eles haviam feito uma boa ação, haviam feito uma ação de caridade para buscar glórias somente para si. E eles então tentavam glorificar a Deus, mas Deus que vem secreto, Deus via o coração deles.
O segundo caso, ou a segunda forma que os discípulos deveriam agir com sinceridade é com relação à oração. Nós vamos ver isso nos versículos de 5 a 15. Orar com sinceridade. Jesus ensina que a oração não deve também ser feita com hipocrisia. Ela deve ser feita lá no coração, para que Deus, que vê, que ouve a oração em secreto, Ele possa nos responder. Então, Jesus ensina para os seus discípulos entrarem no seu quarto, fecharem a porta e orarem ao Pai que estás no céu. Isso significa que a oração, ela deve ser então pessoal, seja na congregação, na sinagoga que eles se reuniam antes, hoje na igreja ou em qualquer culto, no lar, a oração deve ser pessoal, dirigida a Deus, que de fato responde conforme a sua vontade. Quando eu digo da oração pessoal dirigida a Deus, é que Jesus ensina a orarmos usando sempre o pronome pessoal. Por exemplo, eu deveria orar assim: eu te agradeço, eu te peço, Pai, eu oro pelo irmão fulano de tal. E normalmente nós falamos assim: nós oramos, nós te agradecemos, nós te pedimos. Deus ouve sim a oração, porque nós estamos englobando todos, né? Mas às vezes, quando você está orando, nem todos estão ali acompanhando a sua oração, estão com aquele coração voltado, com o espírito sincero, voltado a Deus, para que Deus atendesse a nossa oração. O importante é você orar pessoalmente a Deus com um coração sincero, com um coração puro. Por isso, Jesus ensina para os discípulos entrarem no seu quarto, ou seja, no seu íntimo pessoal com Deus. Nós sabemos que a nossa vida é como uma casa que está trancada pelo lado de fora e só nós, de certa forma, podemos abrir esta casa. Porém, Deus conhece essa casa, Deus conhece o secreto do nosso coração. Então, esse versículo, ele nos ensina a nós orarmos buscando sempre a presença de Deus, sempre estar na presença dele com uma oração íntima. Não que não podemos orar em público, repito mais uma vez. Nós temos exemplos que as igrejas primitivas, elas se reuniam para orar nas casas, nas sinagogas. Eles ensinavam ali uns aos outros a orarem, a estarem juntos, incentivavam a oração. E Jesus aqui, então, ele nos ensina que a nossa oração, ela deve ser sincera, deve ser pessoal, seja sozinho, no nosso lar ou na congregação. Aí Jesus fala também: não useis de vãs repetição como os gentios. Repetição são palavras assim, vamos dizer, decoradas, frases vazias, muitas vezes sem nexo ou sem sentido, pois a oração ela é uma conversa, é um diálogo com Deus. No verso 8 em diante, Jesus ensina como deve ser a oração. E ele deixa um modelo ali para os seus discípulos e também para nós. E como nós falamos, eles não precisavam repetir aquela oração do Pai Nosso. Hoje nós vemos que muitos grupos, muitas pessoas, em determinadas reuniões, muitas vezes fazem o Pai Nosso, né? Não está errado, mas muitas vezes está sem sentido, sem um coração sincero, está simplesmente repetindo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Não está, assim, de certa forma, conversando com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus. Primeiro, os discípulos aprenderam com Jesus que deveriam adorar ao Pai nesta oração, é o modelo que Jesus deixou. Por quê? Jesus começa falando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois ele diz: venha o teu reino. Podemos pensar que esse reino é o domínio, é o poder de Deus em nossas vidas, ou também que seria o avanço da obra de Jesus Cristo aqui na terra, colocando sempre os interesses de Deus em primeiro lugar. Ou ainda, nós poderíamos pensar que é o dia em que Jesus Cristo há de voltar para reinar aqui no mundo com retidão e com justiça. Mas em toda a oração, ela deve ser feita conforme a vontade do Pai. Jesus ensina também: seja feita a vossa vontade. Nós podemos pedir muitas coisas,
mas precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Quando Jesus também ele fala sobre o pão nosso de cada dia, e quando ele ensina isso para os seus discípulos, é que Jesus queria que os discípulos poderiam apresentar ao Pai todas as suas necessidades. Quando a Bíblia fala no pão nosso, está representando ou dizendo que nós temos necessidades diárias, o pão nosso de cada dia, necessidade da saúde, necessidade de casa, necessidade de vestes, necessidade do pão mesmo, do alimento. Nós precisamos de todos estes alimentos. Jesus ensina os discípulos para orarem, pedindo o pão nosso de cada dia. Depois ele fala sobre o pedido de perdão de dívidas. Não se refere ao perdão de pecados, que só é obtido pela fé em Jesus Cristo, e é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas esse perdão de pecados refere-se ao perdão do pecado de uma outra pessoa, do seu próximo. Por exemplo, perdão para uma pessoa da família ou para qualquer uma outra pessoa. É sobre esse perdão que Jesus está ensinando ali aos seus discípulos. Aí ele fala, não nos induza à tentação. Essa expressão ensina mais uma vez que somos totalmente dependentes de Deus. Por nós mesmos, nós não somos capazes de resistir e de vencer as tentações que se apresentam no nosso dia a dia. Nós precisamos ficar firmes com Jesus para que nós possamos vencer as investidas de Satanás, para que nós possamos vencer o mal, para que Jesus possa nos livrar do mal e perdoar também os nossos pecados com o poder de Deus. Depois Jesus encerra a oração ensinando aos seus discípulos, dizendo assim, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Esse é o encerramento perfeito da oração, é o modelo que Jesus deixou para que nós pudéssemos estar orando assim, porque é do Pai, é toda a glória e toda a honra. Nós somos devedores, nós somos dependentes dele, então nós devemos dar honras e glórias a ele nas nossas orações. A terceira forma que Jesus ensina aqui aos seus discípulos está também nesses primeiros 6 versículos, aqui nos versículos, ou melhor, nos versículos de 16 a 18, como nós falamos, e Jesus aqui vai falar sobre o jejum. Jejum com sinceridade. É a terceira forma de sinceridade que nós devemos fazer. Mas o que é o jejum? A palavra jejum significa que nós abstermos total ou parcial de algum tipo de alimento ou talvez até de alguma coisa. A Bíblia nos orienta quanto ao jejum. E aqui mesmo Jesus está orientando aos seus discípulos. Porém, Jesus orienta e nós vemos na palavra de Deus que o jejum, ele não é um mandamento, uma ordem, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Mas a Bíblia encoraja-nos a fazermos jejum. Nós temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que fizeram jejum. O próprio Jesus, como nós já estudamos lá em Mateus 4, no momento da tentação de Jesus, ele jejuou. Porém, Jesus ensina aos discípulos que o jejum tem que ser feito com sinceridade, para mostrar ao Pai e não aos homens, como os gentios faziam. O jejum não tem nenhum mérito que se refere à nossa vida eterna e nem fornece um padrão de vida para o cristão, especialmente diante de Deus. Nós temos alguns exemplos. Aquela parábola do fariseu e do publicano que está registrada lá em Lucas 18, diz que eles subiram ao templo para orar. E o publicano, ele foi fazer jejum
para que a vida dele então fosse justificada diante de Deus. E ele, na sua oração, ele pede para o Pai, que ele reclama que ele não era como os demais, que ele jejuava 2 vezes por dia para ser justificado. Mas aquele jejum de 2 dias por semana que ele fazia não deu a justificação que ele desejava. E hoje nós percebemos que muitas pessoas, muitas vezes, jejuam por motivos fúteis, por motivos errados, e isso não vai lhe garantir a justificação, não vai dar-lhe a certeza de uma vida eterna, de uma vida melhor. O jejum, ele deve ser feito, então, de uma forma sincera também diante de Deus. Aquele publicano, ele não voltou justificado. Nós podemos perceber que há muitas formas de jejum, mas existem 2 formas especiais, né? Nós poderíamos dizer que é o jejum material, jejum físico, vamos assim dizer, e o jejum espiritual. O jejum físico, como nós já comentamos, é quando você se abstém de alguma coisa física da sua vida. Você pede, por exemplo, você faz um jejum para a cura de uma enfermidade. Você faz um jejum para resolver um problema que você não está conseguindo resolver. Então você faz aquele jejum para resolver aquele problema, para curar a enfermidade, para um relacionamento que às vezes possa estar quebrado. Isso é o jejum físico, é o jejum material. Agora, o jejum espiritual é quando você jejua para abandonar, para abster-se dos seus pecados ou do seu pecado. Cada pecadinho deve ser confessado, deve ser colocado diante de Deus. Você jejua para ter uma vida mais santa, uma vida de retidão diante de Deus. Se nós formos verificar, lá em Isaías 58, Deus vai mostrar ali o que era o jejum que ele queria. Então, quando nós jejuamos para tirar qualquer pecado, seja pecadinho, se é que existe pecadinho diante de Deus, tudo o que não é da sua vontade, é contrário à vontade de Deus, é pecado. Então, não existe pecadinho ou pecadão. Esse jejum, quando você faz, confessando seus pecados, é um jejum espiritual. E nós precisamos tirar tempo para fazer esse jejum, abstendo-se dos nossos pecados, das nossas más maneiras de viver diante de Deus, para buscarmos sempre a presença de Deus, reconhecendo que em qualquer momento, às vezes nós estamos até com uma sonolência espiritual, nós podemos jejuar para pedir que Deus reavive, que Ele ative em nós a vontade dEle. O jejum espiritual também é quando nós procuramos levar vidas aos pés do Senhor Jesus. Quando você ora por elas, quando você jejua por elas, para que elas possam encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como eu disse lá em Isaías 58, se vocês puderem ler depois, vocês leiam esse capítulo, Isaías 58. Está escrito assim: o jejum que agrada a Deus, o jejum que Deus escolheu para o povo de Israel fazer. Não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras, ou seja, a libertação do pecado, os dos pecados, da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes ir livre ou oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desamparados? Hoje, para nós, fazermos isso é um pouco difícil. Nós recolhermos os pobres desamparados dentro do nosso lar, nós estaremos talvez arriscando algum problema, né? E aí então Jesus, ele ensina aos israelitas que era este jejum com sinceridade que ele gostaria que os israelitas realizassem. Assim, vemos que o jejum bíblico, o jejum espiritual, é um assunto entre o homem e Deus. Somente deveria ser feito com sinceridade, com o desejo de agradar e de glorificar a Deus e ter uma vida consagrada, uma vida santificada diante de Deus. O jejum, ele perde o seu valor quando ele é imposto externamente ou exibido
como o caso do fariseu que nós falamos. Quando esse jejum é feito assim, por motivos errados, por motivos fúteis, sem sentido, ele não é valioso para promover a autodisciplina, para promover então um encontro verdadeiro com Deus. Ele não estará acrescentando muita coisa na vida espiritual, mas quando nós fazemos um jejum por motivos especiais, desejando ter uma vida espiritual mais santificada, ter mais tempo de oração, ter mais fé em Jesus Cristo, em tempos de crises, como é valioso nós orarmos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, dessa crise de pandemia, como é bom nós procurarmos, talvez, jejuar sim e orar buscando a presença de Jesus. Jesus, como eu disse, ele percebeu que ele estaria entrando numa crise, a tentação de Satanás, ele jejuou e ele então nos ensina a jejuar. Há uma promessa no final do versículo 18 que diz assim: o Pai que vem em secreto te recompensará. Quando o jejum é sincero, apresentado diante do Pai, Ele nos recompensa. Deus, Ele paga todas as promessas que Ele tem feito para nós. Ele responde o nosso jejum, pois Ele é justo e vê o nosso coração e tem prazer em nos atender. Agora nós vamos ver nos versículos de 19 a 34, o tesouro mais valioso. Aqui, Jesus traz aos seus discípulos e a nós um ensino maravilhoso, um ensino riquíssimo, mas também um ensino revolucionário, que é, se observarmos, concluiremos que Jesus está nos ensinando como achar segurança para o futuro, como viver de tal forma que a nossa vida esteja totalmente na dependência do Pai Celestial, que é buscando o seu reino em primeiro lugar. Então nós vamos ver que, primeiramente, Jesus fala para os discípulos: não ajunteis tesouros ou bens materiais na terra, ou seja, não acumule para vocês bens na terra, porque eles são perecíveis, eles se acabam, eles estragam com o passar do tempo. E nós temos essas experiências, não é mesmo? Quantos bens nós já tivemos que foram, nós nem percebemos muitas vezes. Quantas roupas bonitas nós gostamos de comprar, passa 1 ano, 2 anos, um tempo, ela já se acabou, já foi. E assim por diante, móveis, utensílios domésticos, são bens que nós ajuntamos, que nós precisamos, mas eles não duram, eles se acabam. Por que isso? Se nós precisamos dia a dia dos bens materiais. E se você aqui já juntou muitos tesouros terrestres, o que você vai fazer com eles agora? Bem, essa política de Jesus parece assim errada, parece assim bem distorcida. Parece que Jesus está contradizendo tudo o que o ser humano quer, o que o ser humano precisa e o que ele faz com relação aos seus bens. O ser humano trabalha dia e noite, trabalha 12, 16 horas por dia, 20 horas por dia, para adquirir o seu sustento, para adquirir sustento, o seu tesouro aqui na terra. Será que há algum mal nisso? Será que há alguma coisa errada esse ensino de Jesus, não ajuntar tesouros na terra? Não, não há nada de mal nisso. O que Jesus, na verdade, estava ensinando aos discípulos é que as coisas terrenas, os tesouros terrenos, são perecíveis e não trazem segurança nenhuma para viver no reino dos céus. Mas o tesouro que você ajuntar no reino dos céus, ele tem um valor perene e eterno. O que seriam então esses valores espirituais, esses valores celestiais, esses tesouros espirituais? Em primeiro lugar, é você cuidar de você, da sua vida espiritual, do seu relacionamento com o Pai Celestial, com o Rei Jesus Cristo, que é o maior tesouro que nós temos.
Esse tesouro não acaba, esse tesouro é eterno. Segundo lugar, é você cuidar das pessoas, família, próximo, procurando levá-las para o reino dos céus. Você já é participante do reino dos céus, então você vai cuidar dessas vidas, ajudando-as para que ela possa entrar no reino dos céus. No reino dos céus sempre há lugar, há mais um lugar para aqueles que querem servir a Jesus. Jesus contou uma parábola de um casamento, e ele então tinha vários lugares. Os convidados foram chegando, a casa estava lotada. Mas Jesus falou: convida mais pessoas e traze, porque ainda há lugar. No reino dos céus sempre há lugar disponível para nós convidarmos mais pessoas para participarem do reino dos céus. Se você ajuntar tesouros na terra, seja grandes os recursos materiais, o seu coração pode se apegar a eles. Você estará diante de dois senhores, está escrito na Bíblia. Um é o dinheiro, outro é Deus. O dinheiro, a Bíblia diz que o dinheiro, no verso 21, Jesus falando isso, né, que você ajunta esses materiais e você então tem que servir ou a Deus ou a Mamon, que no caso seria a riqueza. Não que você não possa possuir bens, mas é preciso saber usá-los para a glória de Deus. Podemos ter muitos bens, mas desde que nós usemos com sinceridade para a honra e glória do Rei Jesus. Em segundo lugar, no versículos 22 e 23, Jesus fala aos discípulos sobre a luz do corpo. Parece até estranho, ele está falando do tesouro nacional, dos tesouros, dos bens. Agora ele fala que a luz, que o corpo tem a luz como que pode alumiar. Jesus, por que ele fala isso? Porque ele sabia que os seus discípulos iam ter dificuldade de entender e cumprir o que ele estava ensinando com relação aos recursos materiais, com os recursos financeiros, com o dinheiro, com os bens materiais. Nós nos guiamos mais por aquilo que nós vemos, que nós tocamos, que nós temos em nossas mãos, do que acreditarmos nas coisas invisíveis, coisas que nós não vemos. Então, esse ensino de Jesus de não acumular os recursos financeiros seria e ainda é difícil para o ser humano compreender. Jesus, ele conta uma parábola lá em Mateus 19, que o rico chegou para Jesus e perguntou para ele: o que eu faço para herdar a vida eterna? Tenho muitos bens, tenho riquezas, o que eu faço? Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele moço, ele retirou-se triste, porque ele possuía muitos bens. Então Jesus falou ali para os seus discípulos naquela ocasião que era difícil um rico entrar no reino dos céus, ser participante do seu reino. Eu estou dizendo que está escrito ali que era difícil, não impossível. Tanto o rico quanto o pobre, recebendo Jesus pela fé, ele pode sim entrar no reino dos céus. Assim, Jesus então fez essa analogia dos olhos para ensinar uma lição acerca da visão espiritual, das riquezas espirituais, dos tesouros dos céus. E Jesus então no verso 22, ele diz assim para os seus discípulos: a luz do corpo são os olhos. Assim, o corpo é iluminado pelo olho e pode enxergar. Mas Jesus apresenta dois estados do olho. Ele fala: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Esse olho bom, ele simboliza ou pertence à pessoa cujos motivos são puros, são sinceros, como nós vimos. É aquela pessoa que tem um grande desejo de servir ao Senhor, tem interesse nas coisas concernentes à obra do reino dos céus.
tem os olhos puros. Ele abraça a causa do Pai, a causa do Rei, com um desejo de ser útil na obra do Pai. Sua vida está inundada pela luz real que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Ele tem em si, ou tem consigo, tesouros materiais, e ele pode ter sim, mas ele voluntariamente coloca esses bens materiais à disposição do serviço do rei. Ele serve o rei com os seus bens. Aí, em segundo lugar, Jesus fala dos olhos maus. Porém, se teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Lembrando que ele fala que o olho do corpo, que o corpo tem como olho, que ilumina o corpo é o olho. Então, se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Versículo 23. Nesse caso, os olhos maus, a visão é prejudicada. Em vez de iluminar o corpo, ela vai ser trevas para o corpo. O olho mau, portanto, pertence ou simboliza a pessoa que se apega ao tesouro material, aos bens terrenos. Ela até tenta viver os dois estados, céu e terra, mas isso de certa forma é impossível, pois ela precisa fazer uma escolha, decidir ou servir a Deus, pertencer ao reino dos céus, ou então servir ao mundo, pertencendo ao reino do mundo. No versículo 24 nós lemos: não podeis servir a Deus e às riquezas, ou seja, em algumas traduções, servir a Deus e a Mamon, que é riqueza. Então a pessoa, ela precisa decidir: tenho bens, mas eu vou aplicá-los para servir na obra do Senhor. A estas pessoas Jesus diz: aquelas que têm que a vida, o olho é mau, a luz que há em ti são trevas. Quão grandes são tais trevas? Ou seja, a pessoa até ela tem luz, mas ela está cega para as coisas espiritualmente. Ela não consegue enxergar as riquezas espirituais, as verdadeiras riquezas que estão em Cristo Jesus. Paulo, quando ele escreveu ali aos Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz que Cristo é o mistério de Deus e que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e que Cristo é o nosso maior tesouro. Cristo é a nossa riqueza. Então, se nós fizermos a escolha de servir a Jesus e participar do seu reino, nós podemos sim ter bens materiais, mas precisamos usá-los, devemos usá-los para engrandecer o nome de Deus, de procurar fazer com que estes bens sejam úteis na obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior tesouro, tesouro material e tesouro espiritual. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo nós continuaremos. Um bom domingo para todos nós.